Renova-me, Senhor. Jesus, meu Salvador, revela, Senhor, as maravilhas mil do teu divino amor. E com veraz louvor, fervente gratidão, eleva a ti, Jesus, Senhor, os nossos corações. Revela, Senhor. Revela, papai. Nós vamos começar o estudo de intercessão. Pai, que não seja Nilzete, mas usa os meus lábios poderosamente, segundo a tua vontade, segundo a tua grandeza, para levar um pouquinho de entendimento sobre intercessão, Senhor. Revela, papai do céu. Faz a tua obra, perdoa os meus pecados, por palavra, por pensamento, por gesto, por omissões. Guarda a minha casa, minha família, minha parentela, tudo que leva meu nome. Habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Guarda, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Opera maravilha, faz tudo novo. Estamos aí na reta final das eleições. Eu tenho dito ao povo de Deus que diante de qualquer circunstância, o meu governo é Deus, o meu governo é do alto. Eu estou sentado na região celestiais com Cristo Jesus. Aconteça o que acontecer, nada vai interferir na minha fé, nada vai interferir na minha dedicação por Deus, nada vai interferir, porque meu governo é Deus, o seu governo é Deus, amado. Nós estamos lutando, mas Deus sabe como fazer todas as coisas. Independente do que venha acontecer, lembre-se que o seu governo é Deus. O nosso governo não está aqui na terra, o nosso governo é Deus. Lembre que Israel só perdia uma guerra quando o povo pecava. Mas aqueles que estavam na ligação, nada acontecia. Aconteceu alguma coisa para Samuel, amada? Para mim, você também não acontece. Aconteceu alguma coisa para Davi, só aconteceu quando ele errou, quando ele pecou com Betseba. Josué só perdeu uma guerra quando ele não consultou Deus e mandou o povo, e ali no meio daquele povo tinha alguém que estava pecando. Então não peque, amado. Viva uma vida. Nós passamos agora por arrependimento, por rejeição, por quebrantamento, por perdão. Vamos entrar hoje em intercessão. Mas procure fazer a obra de Deus. Busque o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Viva uma vida simples e fácil com Deus. Vive uma vida simples e fácil com Deus. Tenha tranquilidade em tudo aquilo que você vai fazer. O meu governo, o seu governo é Deus. Não abra mão, amada. Pode subir chuva de canivete, descer briga com foice. O seu governo é Deus. Você entra em qualquer situação quando o seu governo é Deus. Quando o seu governo é Deus. Lembre-se disso. O meu governo, o seu governo é Deus. Independente do que venha acontecer nas eleições. Nós sabemos que o homem é mau. Nós sabemos que está aí o sistema já da tribulação. Nós sabemos, Senhor, que até os anos 30 está entrando aí a segunda ordem mundial. E muita coisa vai ter que ser cumprida. Agora, aqueles que estão na posição, amado. Aquele que estiver na posição, nada vai acontecer. Deus vai estar no controle de todas as coisas. Tome posse, amada. Tome direção. Deus é comigo, Deus é com você. Vamos estudar intercessão, amada. Para compreendermos, Senhor, amados, o alcance da intercessão, precisamos partir do conceito da oração. Oração, na sua explicação mais simples, é falar com Deus. Fale com Deus. Em Marcos 11, versículo 24, na parte B, diz assim: tudo que pedimos em oração, crendo, receberemos. Precisamos, amado, aprender todas as coisas a Deus. Isto gera intimidade. Tem intimidade.
Tenha presença. Não se preocupe, amada, com o microfone. Muitos que estarão no microfone não entrarão na arca. Se preocupe na presença. Deus, naquele grande dia, não vai querer saber quantas obras você fez. Deus, naquele dia, vai querer saber quanto tempo você gastou com Ele na presença. Tenha a presença de Deus lavando roupa, tomando banho, almoçando, indo na rua, indo no banco. Aonde você for. Qualquer coisinha que aconteça ali, você vai encontrar sempre uma palavra para falar de Deus. Sempre uma palavra para falar de Deus. Uma vez meu cunhado falou, é Jesus, é Jesus. Ele disse, mas tudo para Nilzete é Jesus. Eu disse, tudo. Eu como com Jesus, eu durmo com Jesus, eu tomo banho com Jesus, eu vou na rua com Jesus. E aí, eu estou vendo ele lá em cima, o controle do computador desapareceu e eu estou vendo ele perguntando, Jesus, onde é que está? Jesus, onde é que está? Você está vendo aí? Que a palavra, você é a Bíblia viva, amada. Quando desaparecer a Bíblia, que um dia vai desaparecer Bíblia, tudo, só vai ficar aquilo que está dentro de você, a presença do Espírito Santo de Deus, cheia. Aquilo que você teve conhecimento, você vai estar cheia cada dia mais. A Bíblia viva vai estar dentro de você. A intimidade, menino, vai te levar a sentir a necessidade maior e mais profunda de relacionamento com Deus, aonde Ele também vai compartilhar os seus segredos conosco. Você sabe que Deus compartilha os seus segredos conosco. O Senhor confia, amado. Os seus segredos, está lá em Salmo 25, versículo 4. O Senhor confia os seus segredos aos que temem e os leva a conhecer a sua aliança. Você está vendo que coisa gloriosa? É você saber que Deus confia os seus segredos a mim e a você. Deus confia. Essa noite eu estou aqui um pouquinho cansada porque eu tive uma conversa espiritual com uma determinada mulher de Deus, mas mulher mesmo de Deus. E eu segurava na mão dela e dizia, pregue a palavra. Já está saindo do prumo, né, amada? Pregue a palavra. Pregue a palavra. Pregue a palavra. A diferença, amada, entre oração e intercessão. Eu já tive muito essa dúvida. Eu achava que toda oração era intercessão. Não, amada. Oração de consagração, de entrega, é uma oração. Era uma oração. Toda intercessão, amada, passa por uma oração, mas nem toda oração é uma intercessão. Eu tive tanta dúvida disso, amada. Levei um bom tempo para me conscientizar disso aqui. Toda intercessão passa por uma oração, mas nem toda oração é uma intercessão. Existem tipos diferentes de oração. Petição, ou súplica, consagração, dedicação, entrega. Esses tipos nós somos o centro das nossas orações. Quando eu faço uma consagração pela minha vida, quando eu faço uma súplica, uma petição, eu estou fazendo uma oração por um propósito da minha vida. Isso se chama oração. Interceder, amada, é quando eu, diante de Deus, vou a favor de um homem. Quando eu deixo tudo e vou trabalhar para nações, para os países da Ásia, da Europa, da Oceania, América do Sul, América do Norte, América Central, Israel, Jerusalém, isso aí eu estou intercedendo. Eu estou trazendo o propósito de Deus do céu para a terra, porque tudo já está pronto no céu. O homem foi que confundiu desde quando Adão e Eva pecou ali no jardim do Éden. Ele se confundiu. O homem se confundiu desde lá. É por isso que nós temos que pedir perdão, nos arrepender e aceitar Jesus, porque nós já nascemos no pecado. Ah, mas eu sou toda certinha, mas nasceu no pecado. O pecado vem lá do jardim do Éden. E você tem que pedir perdão, se humilhar e aceitar Jesus. Interceder mesmo, amada, é colocar-se diante de Deus a favor do homem. É captar a mente de Cristo de modo a ver as circunstâncias. Como Cristo vê e unir-se a Ele.
em súplica para que Deus se mova de tal maneira a sua vontade e propósito divino seja cumprido na vida das pessoas. É o que nós estamos fazendo pelo Brasil. Nós estamos nos humilhando pelo Brasil, pelos estados. Nós estamos pedindo perdão pelos estados, tomando os estados da mão de Satanás e devolvendo para Deus e decretando que todos os estados do Brasil e o Brasil pertence ao Deus eterno, entregando ao Deus eterno e decretando que o Brasil, essa geração e as vindouras, livre para Jesus, abençoadas até 1000 gerações, aonde tiver uma alma aprisionada do Brasil, que seja liberta pelo Deus eterno de Israel. E os demônios que aprisionou, o chefe dos demônios que aprisionou, seja amarrado, cortado, jogado no abismo sem retorno, para nunca mais se levantar, selado e carimbado com o sangue do Senhor Jesus. O que Deus carimba, o homem não pode revogar. Isso aí se chama intercessão. Eu estou intercedendo pelo Brasil. Eu estou esquecendo o meu problema. Deus disse, cuide dos meus, que eu cuido dos seus. Cuido dos meus. Deus, amado, Deus, ele se move de tal maneira que sua vontade e propósito divino seja cumprido na vida das pessoas. Mas para que Deus se mova mais, preciso da minha boca e da sua boca. Eu preciso ter uma vida. Eu preciso ser um guerreiro, um adorador, ter um coração quebrantado, ter arrependimento, não ter mágoa no meu coração, perdoar, para que eu possa interceder, amado. Para que você possa interceder, para que você possa ter, você precisa ter uma vida de santificação. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus disse assim, perdoa os teus inimigos, como quando eu pedi o perdão para meus inimigos, eu tenho que pedir perdão, assim, porque Deus já perdoou os meus pecados. Como Deus perdoa os meus pecados, eu tenho que perdoar os meus inimigos, independente do que ele fez. Independente, amado, do que ele fez. Independente do que ele fez. Independente do que ele fez, amado. Independente do que ele fez. Perdoa, amado. Independente, limpa o seu coração. Você não pode ter um coração, você não pode interceder tendo um coração amargurado, cheio de mágoa. Você tem que estar com o coração limpo, purificado, santificado. Pergunte todo dia a Deus, Deus, se o Senhor estivesse no meu lugar, como era que eu iria interceder pelo Brasil? Se o Senhor estivesse no meu lugar, como era que eu ia interceder por esses pastores que estão fora da posição? Aqueles pastores que estão fora da posição. A intercessão, amada. A intercessão vem da raiz de uma palavra que significa colidir com a violência. Colidir com a violência. Quer dizer, entrar em contato contra ser violento, contra colocar-se entre encontro com súplica, oração e súplica, oração. Súplica e oração, amada. Você tem que colidir com as trevas. Você tem que colidir com o inimigo. Lá em Efésios 6, versículo 10, 12, que a nossa luta não é contra a carne nem santo, mas é contra os principados e potestades. Temos que viver com fé, convicto, vamos decretar. Vamos ser Elias nessa terra. Elias disse, segundo a minha palavra, em nome do Deus eterno de Israel, não ia chover durante 3 anos e 6 meses e não choveu. Você, o Elias, o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de você, amado. Você tem que decretar, Deus precisa de mim, de você, para que a gente esteja nessa terra, porque ele deu essa terra para mim, para você, por herança, e tudo tem que ser feito por mim e por você. Que quando eu decreto aqui, Deus carimba e sela lá no trono da glória de Deus. Mas eu preciso, para decretar, eu preciso estar com a vida no altar, amado. A intercessão, amado, é o ministério principal de um templo, que a igreja sou eu e você.
Precisamos, amado, intercessão, precisamos colocar diante de Deus, firmado em suas promessas, e enfrentar as forças opostas de Satanás, na autoridade de Cristo, contra o reino das trevas. Contra o reino das trevas. Contra o reino das trevas. Temos que estar, amado. Amados, como é que você pode estar fazendo a obra de Deus e se ligar em um grupo que são satanistas? Você pode orar pelo satanista, você pode decretar, mas você não pode unir a um satanista. E dizer, não, eu não posso me unir a um satanista. Eu posso orar, porque ele está com as vendas nos olhos, eu posso interceder e decretar que todas as obras das trevas, todos os templos de Baal, que o reino de Deus desça. Todos os templos, que os homens, aqueles homens e mulheres vão servir ao Deus eterno de Israel. Vão ver como é glorioso servir e pagar o preço também para servir ao Deus eterno de Israel. Morar no céu não é de qualquer maneira. E morar no céu não é de qualquer maneira. Morar no céu não é de qualquer maneira. Fazer a obra de Deus também não é de qualquer maneira. Fazer a obra de Deus também não é de qualquer maneira. Vamos tomar posição. Vamos continuar estudando intercessão. Vamos aprender um pouquinho de Deus. Vamos aprender um pouquinho de Deus. Vamos tomar posse. Vamos aprender um pouquinho de Deus. Tirar a vaidade, a prepotência. Graças a Deus, que Deus me fez simples antes de eu conhecer o Evangelho. Quando eu morava ali na fazenda, eu não dava um beliscão, eu não matava um bicho, porque eu tinha medo da minha vida após morte, sem conhecer nada, que minha mãe não levava a gente a igreja nenhuma. Quando eu entrei no Evangelho, a minha primeira pastora lhe disse: você veio pronta do ventre da sua mãe. Você não vai ter mover, você não vai ter nada, porque você já veio pronta. E hoje eu estou aqui, amada, esperando, pronta para receber tudo que Deus tem na minha vida e mais um pouquinho. Tudo que Deus tem na minha vida e mais um pouquinho. Tudo que Deus tem na minha vida e mais um pouquinho. Tudo que Deus tem na minha vida e mais um pouquinho. Esperando de Deus. Pronta para receber, amada. Esteja pronto para receber. Tudo de Deus vem com facilidade, com alegria. Nossas contas, quem paga é o Deus eterno de Israel. Entregamos tudo na mão dele. Que hoje vocês venham a ser curada, liberta, mudada, transformada. Que a unção da prosperidade desça sobre sua vida. Que hoje venha a ser o jubileu, tudo perdoado, tudo devolvido. Nós estamos no ano do jubileu, né, amor? Shalom de Deus, tudo inteiro, tudo perfeito. Aonde tiver enfermidade, que você venha ser curada. Que essa oração não fique debaixo desse teto, mas que suba como incenso suave as suas narinas e cele com a gota do sangue de Jesus. Que Deus venha transformar, amado. Que Deus venha transformar cada dia mais as nossas vidas. Cada dia mais as nossas vidas, curada, liberta para ser curada. Bênçãos inauditas, tesouros escondidos, prosperidade material e espiritual descendo, a nossa casa, a nossa família guardada debaixo da asa do Cordeiro, a sombra do Onipotente descansará. Que os frutos do Espírito estejam enraizados sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Lembre-se, o nosso governo é Deus, o meu governo, o seu governo é Deus. O meu governo, o seu governo é Deus. Lembre-se sempre disso. O meu governo, o seu governo é Deus. Amém, amém.